reconhecer que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta e leva o homem para o céu. Vai tocando, Jesus. Abençoa a vida do Wanderson, que já chegou aqui. Meu Deus, alcança esta família que chora. Repreenda agora o desânimo, o esfriamento, o cansaço. Joga por terra toda maldição. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Oramos e cremos e confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia. Salva esta cidade, ó Pai. Abençoa os contribuintes de missões e abençoa os Teus servos também. Em nome de Jesus. Amém. O Moeno está com a lista aí que nós já pegamos dos irmãos que vão contribuir para a caixa, não, né? Não, passa a lista, tá aí. Pega aí, por favor. Vou ler aqui os irmãos e honrar eles. E nós vamos ministrar dias de oferta. Eu já vou para a palavra. Irmãos, está uma frase na nossa bandeira do Brasil que está escrita assim: ordem e progresso. E eu notei que os irmãos ganharam de mim. Os irmãos eram 7 horas, já tinha mais de 10 ou 15 irmãos aí na porta, esperando para vir cultuar e adorar o Senhor. Então, os irmãos estão chegando no horário, eu não vou passar das 9. Se o Espírito Santo deixar, a gente vai até 10. Mas eu não vou acabar cultuar, sabe por quê, irmão? Porque eu quero te ver aqui terça-feira. Tá. Viu? Pastor Fábio, nós acabamos de orar. Infelizmente. Daqui a pouco agora. Irmãos, nós com esse projeto de fazer um trabalho de missões nas ruas, nós levantamos um projeto de comprar um som para a igreja, porque os irmãos são sabedores, e a maioria desses sons que está aqui é do Monem, não é da igreja. Ele empresta para nós e nem cobra. Eu falei para ele cobrar a partir desse mês. Está na live aí, né? Para cobrar. Para que isso, pastor? Para despertar nós, a não sermos acomodados. Cobrar um valor simbólico, nem seja R$1. Para quê, irmão? Para a igreja ter vida própria. Temos o som da igreja, o instrumento da igreja, pessoas que tocam, pessoas que louvam, adoram o nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque a igreja precisa ter isso, um desejo de se envolver nas coisas de Deus. E aqui em Congo Norte eu vejo todo mundo pega um paninho em banca assim, ó, e um bocado de flor, e vai para a igreja dele, com a maior alegria na alma, e fala: eu sou ministro. E você acredita que eu e você também somos ministros, irmão? Amém. Se envolva no reino, abraça a causa de Deus. E aqui tem alguns irmãos que abraçaram esta causa durante 3 meses: junho, julho e agosto. Precisamos de 30 irmãos contribuir com R$20 durante 3 meses. Para quê, irmão? Para nós comprarmos a caixa do nosso culto azul. O Monem colocou o culto já no TikTok, já gravou, já mandou no grupo. Irmão, a igreja de Congo Norte está despertando aquele desejo de ser uma igreja presente na sociedade. Então está aqui, ó. Os irmãos que deram o nome já juntou aqui 22 nomes, foi isso, irmão? 22. Está faltando 8. 8. Então tá. Vou anotar que eu estou só falando. Não vou ler não. 8. 8 irmãos falam: pastor, eu quero entrar nesse projeto. De R$20 durante 3 meses, junho, julho e agosto. Para nós estarmos comprando essa caixa pela fé. E nós começamos a fazer os cultos nos lares, os cultos ao ar livre. Irmãos, por que isso? Porque a Bíblia diz em Josué capítulo 6, que eles rodearam a cidade. E os muros caíram. O muro da incredulidade aqui em Congo Norte já vai cair por terra em nome de Jesus. O muro da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria, da morte, do desânimo, do esfriamento espiritual. A igreja que depende. Então você não veio quinta-feira e quer entrar nesse projeto. Eu não consigo guardar o rosto de todos vocês que vieram na quinta. Mas depois procura o Moen ali. A irmã Deusita já pagou já. A irmã Deusita é mês que vem. Mas já falou: pastor, pela fé eu estou contribuindo porque eu creio no meu milagre. Então, mas mês que vem eu não vou ficar cobrando dos irmãos não.
Eu ficar cobrando revista, ficar cobrando volta e tudo, mas o Espírito Santo que toca e convence nós, né? Mas agora nós vamos aqui orar por esse projeto. Agora só pode me dar a lista aqui, mano. Vamos orar por esse projeto. E aí nós vamos cantar o lá de novo. É o lá de novo. Como é que é o lá? E a igreja está cheia do poder de Deus. E a igreja está cheia, aleluia, do poder de Deus. O que é que eles trouxeram? Eles trouxeram primícia para a casa de Deus, porque a igreja está cheia do poder. Agora as irmãs vão trazer as suas primícias. E as irmãs estão cheias, aleluia, do poder de Deus. E as irmãs estão cheias do poder, do poder. O que é que eles trouxeram? Elas trouxeram primícia para a casa de Deus, aleluia, porque as irmãs estão cheias, enche do poder de Deus. Agora os irmãos, e os irmãos estão cheios, e enche mesmo do poder de Deus, aleluia, e os irmãos estão cheios, sim, meu Deus, do poder de Deus. O que é que eles trouxeram? Eles trouxeram primícia para a casa de Deus, porque os irmãos estão cheios do poder de Deus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar por essa lista aqui que aumentou mais 2 nomes, né, irmão? Mais 2? Mais 2, né, irmão, né, que aumentou? Então nós estamos agarrados aqui por uns 4, irmão. 4 pessoas que vai entrar com R$20. Já colocou. É pela fé. Amém. Eu entendo. Opa, vou cantar de novo para o irmão vir, irmão Modeci, ó. Já pega aqui para nós colher um dia de oferta. Irmãos, o que é ofertar? Diga para mim, tesoureiro de missões, o que é ofertar? Ah, pastor, o senhor está na escola dominical, está perguntando isso para nós? O que é ofertar, pastor Fábio? Já provou pensar nisso? O que é ofertar? Um coração voluntário, como diz a Bíblia? Para mim, ofertar, sabe o que é? Um ato de amor. Ofertar para mim é um ato de adoração. Ofertar para mim é quando nós estamos, irmãos, quebrantados, desprendendo nosso coração de tudo aqui, porque o nosso tesouro é lá. Ofertar para mim é como uma semente de fidelidade, aonde Deus vai retribuir 100 vezes mais e por fim a vida eterna. O que é então ser fiel a Deus, pastor? É reconhecer que tudo é dele. Tudo é para Ele, a honra, a glória, e tudo vem dEle. Então nós vamos aqui orar pelos dizimistas, pelos ofertantes. Pastor Fábio, faça oração por nós. Levanta essa lista aqui dos irmãos que estarão ofertando. Você que trouxe a sua oferta, oferta na casa do Senhor, pelo seu dízimo, com alegria. Eu vou falar até fora da live aqui. Não sei se foi por causa das mudanças. O que aconteceu? Domingo é dia das mães, não dá mãe de presente para todas as mães. Quantos reais nós temos em caixa lá, irmão Ney? Quantos reais nós deixamos em caixa lá de oferta esse mês? R$6. O que é isso, pastor? Não é que nós vamos dar presente para a mãe tudo com R$6, não é pela fé que nós fazemos a obra, irmão? Mas vamos orar e Deus vai prover. Eu vou dar só R$6.
Eu sei vibrar, eu sei vibrar. Quando o Espírito Santo está... Aleluia. Deus, pela tua graça e a tua misericórdia, eu quero te louvar por tudo quanto tens feito, te apresentar o dizimista, o ofertante, o abençoador da tua casa. Eu pensei, Senhor, que quem abençoa será abençoado, que quem dá com alegria, Senhor, brilhará. E eu te peço, Senhor, que tu abençoe o dizimista, o ofertante, que esse brilho acompanhe ele na casa, no lar, no trabalho, que tu visita as finanças do teu povo, derramando da tua graça e da tua presença, Senhor. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, certo da bênção, certo da vitória, certo da porta aberta, certo do milagre, Senhor. Eu profetizo nessa noite, Senhor, 100 vezes mais. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo 100 vezes mais, Senhor. Eu profetizo 100 vezes mais, Senhor. Eu uso minha fé, Senhor, para profetizar 100 vezes mais na casa do teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos parar a palavra. Serei breve. Terça-feira eu conto com os irmãos aqui no culto de ensino. E eu vou acabar o culto aqui mais cedo. E eu vou olhar no rosto de todos vocês aqui, ó. Para não dizer, o pastor acabou o culto lá 10h30 da noite. Eu não vou terça-feira não, que vai acabar 10h30 de novo. Sabe por causa de quê, irmão? Para mim não dar vazão nem justificativa e dizer, o pastor está acabando o culto tarde, não vou na igreja. Eu vou acabar o culto mais cedo para mim conhecer a igreja está com o coração aberto para ouvir a palavra. Romanos capítulo 12, essa é a palavra que Deus... Romanos não, perdão. Hebreus capítulo 12. O irmão já está dando oferta para o dia das mães, irmão. Deus te recompensa 100 vezes mais, meu filho. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos aqui no culto de domingo, culto de primícia. Estou feliz de ver aqueles dois adolescentes ali, que é o Oliver e o Danilo. Acertei? É Danilo? Amém? Então reage. Irmão Danilo, que ele identificou muito comigo, né, Manete? Pois é. Quando identifica comigo, eu puxo a orelha devagarzinho. Assim, eu quero ver você aqui terça-feira, domingo de manhã na escola dominical, viu? Não, já. Vamos parar a palavra de Deus, irmãos, porque senão eu começo a doutrinar aqui no culto de domingo, porque tem hora que dá vontade mesmo. Porque o frio está conseguindo vencer muitos aí para não estar na escola dominical, viu? Aquele que não assenta para ouvir, não pode ficar de pé para falar. Eu preciso dos irmãos aqui na terça-feira, ouvindo a palavra, para os irmãos entrar na mesma linha de visão assim, ó, do reino. Senão, irmão, tem duas visões. Mas quando aprende a palavra, a visão é uma só, é o céu. É isso que eu quero falar aqui hoje. Hebreus capítulo 12, versículo 1, não é culto de ensino, pode ficar tranquilo. Diz assim, ó: portanto nós também, nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos dizer o versículo 2, todo mundo olhando, falando aqui, ó: olhando para, esse é o nome que eu quero declarar aqui na sua vida, olhando para, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Irmãos, não tem como pregar o texto sem olhar o contexto. Porque quem prega só no texto, arruma pretexto para pecar e arrumar outras doutrinas. Então o texto que nós lemos é Hebreus 12, mas o contexto se fala em Hebreus 11. E o Hebreus 11 vai nos mostrar quem são. Quem são? Eles são chamados de, pastor Fábio, heróis da fé. Quem são os heróis da fé? A Bíblia nos diz aqui, no capítulo de número 11, e o versículo de número 33, é um versículo, irmão, que eu amo
eu gosto de falar de cor, mas eu quero ler com os irmãos. Ele vai dizer assim: os quais pela fé. Tem fé aí, irmão? Deus quer ver fé em nós aqui nesta noite. Você veio nesse culto, já louvou, já ouviu a palavra está sendo ministrada. Deus precisa ver fé em nós. Aqui diz o contexto em Hebreus 11:32 que pela fé, olha que versículo lindo, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da sua fraqueza tiraram forças, na batalha puseram em fuga os seus exércitos dos estranhos, as mulheres receberam os mortos, crendo na ressurreição, uns foram torturados, cerrados, tentados, livrados, alcançando uma melhor ressurreição. Aí vem agora Hebreus capítulo 12. Nós olhamos o capítulo 11, que é o contexto do texto, que vai nos mostrar quem esses homens, a qual eles observaram. Ele vai dizer: todos nós, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. O homem está olhando para nós, o mundo está olhando para nós, olha, o inimigo está olhando para nós, mas existe um Deus com olhar para nós aqui nesta noite. Um Deus que vê, um Deus que sonda, um Deus que age. Irmão, esses heróis da fé, eles venceram. Eu estou falando para uma igreja que tem fé, que vence, que caminha, que triunfa, que persevera, que luta, que está crendo e está esperando a vinda de Jesus. Aleluia! Ah, pastor, o senhor vai falar de fé hoje? Vou falar um pouco da fé, mas eu quero falar sobre aqueles homens que às vezes nós viemos para um culto como esse e recebemos uma notícia tão ruim como essa, pastor Fábio, e enfrentamos tantos dias maus como a Bíblia diz que iremos enfrentar, mas o texto vai dizer que esses homens, mesmo passando por batalhas, eles perseveraram, mas permaneceram firmes na fé. Aleluia! Vivemos uma geração, irmão, que muitos motivos tiram eles da presença do Senhor. A irmã citou que muitos pastores foram decepcionados. Na pandemia, quantos pastores, irmão, suicidaram? Foi uma angústia terrível. Quantas pessoas estavam agora sem expectativa, sem esperança, mas a Bíblia vai nos mostrar que esses homens, eles caminhavam pela fé, viviam pela fé, adoravam a Deus pela fé, eles estavam agora confiantes no Senhor. E esta é a palavra que eu quero trazer para a igreja aqui nesta noite, a nossa fé nele. Aleluia! Porque o texto vai dizer: nós estamos rodeados a tão grande nuvem de testemunha. O mundo não lê Bíblia, o mundo não conhece o Espírito Santo, porque não pode receber, como diz a Bíblia, porque são carnais e não entendem ainda o agir do Espírito Santo e não foram convencidos, mas a igreja tem o Espírito Santo. O mundo está rodeando. Aí agora Paulo, o escritor aos Hebreus, ele vai nos mostrar uma caminhada, um viver que agrada ao Senhor, e ele vai dizer: então não se embarace, então não fique agora preso em nada que te aprisiona. Ah, pastor, não tem nada que me prenda. Nós aprendemos hoje de manhã que os homens batiam no peito e se diziam judeus, e dizendo: como pois este homem diz que eu preciso ser liberto, conhecendo essa verdade que ele prega? Aí alguém bateu no peito e disse: sou filho de Abraão, vou para onde eu quero, faço o que quero. Mas Jesus disse assim, em João capítulo 8, versículo 34 a seguir: porque todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele vai dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem tem a sua mão livre para adorar, pode adorar a Ele. Oh glória, liberdade. Pastor Fábio falou da liberdade que nós tínhamos ontem, de pegar um microfone na praça pública e pregar que Jesus cura, e pregar que Jesus liberta. Mas o escritor aos Hebreus vai nos dizer assim: cuidado com os embaraços. O pastor Zacarias nos conta uma história ali no reunião de ministério muito interessante.
Ele disse que o pai dele falava assim: meu filho, vai lá e tira aquele laço lá no pé do pintinho, que estava cortando o pé daquele pintinho, aquela galinha. E aí o pastor Zacarias ia lá e arrancava. Sabe o que é, irmão? Um fio de cabelo. Aí, acontece isso mesmo? Um fio de cabelo vai embaraçando ali, ó. Não é nada, né? Mas vai cortando, vai ferindo, vai travando, vai gerando algo ruim. Quando o escritor está dizendo assim, a igreja ela está andando pela fé, então ela não embaraça, então ela não para, então ela não murmura, então ela não olha para trás, então ela está crendo na promessa, então ela está marchando, então ela está avançando. Aumente a tua fé aqui nesta noite, meu irmão. Oh, aleluia! A palavra vai nos dizer: não se embaraça. E ele vai mostrar o embaraço que é o pecado, que ele está tão perto de nós. Se não vigiarmos, pecamos no pensar. Se não vigiarmos, pecamos no olhar. Se não vigiar, pecamos no falar. E tem misericórdia de nós. Coloca um guarda em nossa língua, para não difamar o irmão, para não agora apontar o erro do outro, e não tirar a trave do nosso olho. Senhor, aumenta a minha fé, para que eu possa olhar somente para Ti. E deixa eu correr aqui, senão a introdução fica muito grande e eu quero acabar mais cedo. A Bíblia vai nos dizer que esse pecado que tão de perto nos embaraça e nos rodeia. Agora ele vai dizer: então tenha paciência na caminhada, corramos com paciência. Irmão, outro dia eu falei sobre isso na igreja, nem sei qual igreja que foi. O irmão olhou para mim com o olho assim. Aí eu olhei para ele com o olho regalado também. Você tem que olhar com o olho regalado também, ó. Eu gosto de pregar olhando para a igreja, ver se a igreja está entendendo aí. Amém, Maneide? Olhando para Jesus. E eu falei sobre esta fé, sobre essa carreira. Irmão, com paciência. O cristão, irmão, ele não precisa embalar demais, não. Ele pode ir perseverando com o passo. Como é que é o passo do boi? É a constância. Sede firmes e constantes. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Aleluia. Eu sei, irmão, que tem muito crente que é igual fogo de palha. Como é que é o fogo de palha? Aqui os irmãos não tem celeiro, não tem paiol, né? Deve ter, alguns aí deve ter. Quem já sapecou porco sabe, né? Coloca lá aquela palha de banana, ou coloca um bocado de sabuco lá, ou palha de milho, e fogo nele. Acabou! É palha de coco também, né? Palha de banana, e vai, folha de banana. O que é o crente fogo de palha, irmão? Ele estufa o peito e fala: eu dou conta, é igual Pedro, eu vou. Mas na primeira luta que chega, Pedro olha para trás e fala: o quê? Jesus está preso, nunca vi ele, nunca andei com ele, nem sei como é que ele conversa. Negou Jesus, fugiu e deixou Jesus na cruz sozinho, somente com João. Crente fogo de palha. Não vou morrer contigo, Jesus, não deixarei. Perna para quem tem. Irmão, o soldado que... aí tem que ler o texto, né? 2 Timóteo capítulo 2, ou 1 Timóteo 2, mas se colocar não, senão eu estiver errado, irmão, puxa minha orelha. Mas vai dizer assim o capítulo 2 de Timóteo: porque o soldado que milita não se embaraça. O soldado que milita legitimamente, porque senão ele não será coroado, ele não será recompensado. Irmão, Deus te chamou, aleluia. Deus tem um propósito na sua vida, irmão. O que Deus tem na sua vida é tão grande, o inimigo não pode te tirar desse foco, o inimigo não pode te embaraçar. Ele está dizendo: continue perseverando, continue paciente, esperando as promessas do Senhor. Não é fogo de palha não, irmão. Hoje de manhã nós falamos sobre a verdadeira e sobre o falso. O mundo aí existe a fake news. O que é o fake news? Notícias falsas, onde espalha notícias erradas e todo mundo acredita e reposta e vira uma bagunça na vida de muitas pessoas. É o fake news. Mas hoje também existe o fake life. O que é o fake life? É uma vida falsa.
Fake é mentira e life é vida, é uma vida falsa. Deus, Ele olha para nós e Ele sonda o nosso coração e Ele vai dizer: a chamada que eu tenho na sua vida está de pé, o propósito que eu tenho na sua vida está de pé, a sua fé precisa estar focada em mim, então continue olhando, perseverando e caminhando. Irmão, Deus espera de nós só um passo de fé. Aquela mulher que tinha 12 anos que sofria, ela deu um passo de fé e tocou e foi o suficiente. Aquele homem que estava mendigando, pedindo esmola, ele deu só um passo de fé, foi clamar a misericórdia de Deus e foi suficiente. Aquele homem que tinha alguém enfermo lá na sua casa, ele sai da sua casa para ter um encontro com Jesus e foi o suficiente. Deus espera que você tenha uma atitude de fé, porque a fé sem as obras ela é morta. É por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: permaneça paciente nesta carreira. Jesus te propõe, essa carreira que Deus te propôs, irmãos, foi Ele, mas eu já dei a introdução da mensagem. Vamos no versículo 2, que é o tema dessa mensagem. Já falei sobre os heróis da fé do capítulo 11 e despertei a sua fé, que você também é um herói da fé. Talvez você venceu um desânimo, talvez você venceu o frio, talvez você venceu a distância, você venceu uma palavra difícil, às vezes você trabalhou, está até cansado hoje, não sei como foi esta semana, mas eu quero crer que tem vitoriosos aqui nesta noite. Aleluia! Já falei sobre o que Deus tem para nós, que é algo maravilhoso, é uma proposta, é uma carreira. Deus espera que nós não venhamos nos embaraçar em nada, numa palavrinha. Eu já vi uma irmã dizendo assim: pastor, eu saí da igreja por causa de um pastor. Eu falei: não, você saiu da igreja porque o demônio te iludiu, porque pastor não quer que ninguém saia, viu? Você pode interpretar a palavra mesmo errada aí, você pode ficar meio triste aí com alguém aí do lado, mas olha o que diz o capítulo 12 e o versículo 2: olhai para Jesus. Por que será que o escritor aos Hebreus falou desse foco? Se os irmãos olharem de Gênesis até Apocalipse, nós vemos um Deus que é relacional. O que é o Deus relacional, irmão? Deus, ele sempre procurava o homem, sempre. Deus forma o homem, coloca ele no jardim, e na virada do dia, irmão, não era o homem que saía caçando: cadê Deus, cadê Deus? Não, ele ia até onde ele sabia: Deus está lá, é no meu lugar, é no mesmo local, até que um dia Deus chega lá e o homem não está, e Deus está caçando o homem. Será que Deus não sabia onde o homem estava, irmão? Ô Adão, onde você está? Fala de um estado também, como é que ele estava? Em pecado, nu, com temor no coração. Deus é um Deus relacional. E esse Deus relacional, irmão, é tão maravilhoso que quando Moisés está caminhando no deserto e a serpente começa a pegar o povo morre, Deus falou: Moisés, levanta uma serpente para que todo aquele que olha agora para a serpente e venha ser picado não venha morrer. Aquela haste era para ser levantada, era para eles crer que aquilo que Deus estava propondo. E aí nós vemos agora em Mateus 24 o mesmo agora dizendo assim: como Moisés levantou a serpente agora lá e todos olharam para ele, assim também Jesus será levantado, e todos aqueles que olharem para Jesus será salvo, será restaurado. Eu quero falar sobre o foco da igreja, o olhar da igreja, a visão, irmão. Tem pessoas que são pessoas visionárias. O que é pessoas visionárias? Eles conseguem ver a situação e acreditar que naquele momento isso vai passar, isso é só um momento, isso é só uma fase, isso é só um processo. Mas pessoas que têm visão negativa, ele consegue fazer tempestade no copo d'água, ele consegue ver um problema onde não existe, é um fantasma, como os discípulos acharam quando Jesus caminhava sobre as águas. Mas como está a sua visão? A visão missionária, irmão, a visão que Deus nos deu para olhar para este mundo, como Jesus olhou e viu homens e mulheres que andavam desgarrados como pastores, e Ele diz: quantas vezes quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como eu juntava os pintinhos. Visão fala de direção. Tem visão? Você tem uma direção. Quando alguém diz assim: eu vou para a Conceição do Mato Dentro, que é um local onde os irmãos muito vão aqui, os irmãos já sabem qual é a direção. É para cá, irmão? Para que lado que é a Conceição? É para cá, irmão?
Ah, é para lá? Hoje eu comecei a citar João capítulo 7, meu coração ardeu para pregar essa mensagem de novo aqui, mas eu vou só citar ela. A Bíblia diz que Jesus ia para Jerusalém, mas era necessário passar por Samaria, e quando ele passa, encontra agora a mulher, e os irmãos conhecem a história, mas ele vai dizer que o semblante era para quem ia para Jerusalém. As pessoas olham para nós e ficam olhando para nós. Você é crente. Você é crente. Eu tô vendo diferença em você. Você é crente. Você está com semblante porque você está com direção de quem vai para o céu. Crente não fica andando cabisbaixo olhando, irmão. Nem fica distraído. Irmão, você já parou para pensar? Eu estou falando aqui, já tem uns 20 minutos, já estou acabando. E se nós não vigiarmos, nós nos distraímos. A nossa mente vai lá naquele frango caipira. Não sei se os irmãos comeram hoje, né? Quando eu chegar em casa, vou esquentar aquele frango. A mente vai longe, não vai? Você até imagina. E aí, irmão, o crente que tem essa direção, ele está no culto como esse. Como é que é o louvor que ele vai alcançar assim, ó? Imagina um lugar onde tudo é muito lindo. Imagina um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu para onde eu vou. E aí? Eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só para ver o meu Deus frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria, para sempre cantarei. Olhar para Jesus fala de direção, não perca a direção. Alguém pode fazer um convite, alguém pode chamar para cá, alguém pode chamar para lá, mas Jesus tinha um firme propósito de ir para Jerusalém. A igreja, ela está olhando para cima. A Bíblia nos diz em Colossenses no capítulo 3: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, de onde virá o vosso Redentor. Irmão, Isaías, naquele momento de tratar com Deus, ele mesmo com Deus, ele olha e vê o céu aberto. Estevão, na hora da dor do apedrejamento, ele olha para cima em Atos 7 e ele vê o céu aberto. Irmão, Paulo, ele estava no capítulo 9 indo para Damasco, e ele cai no chão a ver uma luz resplandecente diante dos seus olhos. Ele fica quase cego. Mas de repente, Ananias vai lá, impõe as mãos sobre Paulo. Ele estava orando, era um homem mudado, era um homem transformado. As escamas caem dos seus olhos. Eu estou falando de olhar para Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Irmão, Paulo achava que estava tudo certo, mas estava como escama. Mas o Espírito Santo encheu Paulo, as escamas caíram. E eu acredito que esta palavra é para alguém aqui nesta noite. Ele quer te dar uma visão nova. Que visão é essa, irmão? Você sabia, irmãos, que na Bíblia tem muitos profetas de visões, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremias. Lá no capítulo 1 de Jeremias, falou: Jeremias, vem cá, o que você está vendo? Eu estou vendo uma panela tombada para o bando do norte. O que você está vendo? Estou vendo uma mandoeira que está florindo. Muito bem, Jeremias, tu viste bem. Você está vendo bem? Porque esta panela para o norte significa de lá virá o juízo, porque de lá virá agora aquele que irá julgar e vai levar vocês cativos. E esta amendoeira florindo é o tempo de Deus para cumprir, porque eu velo pela minha palavra. Irmão, esta palavra que está sendo pregada aqui nesta noite, ela é poderosa. Quem olha para Jesus não erra o alvo. Quem olha para Jesus está caminhando. Quem olha para Jesus está se alegrando. Quem olha para Jesus se renova nele.
Olhar para Jesus. Eu lembro isso na pandemia. Quem estava lendo a Bíblia viu os sinais dos acontecimentos que estavam acontecendo. Quem olhava para a televisão fala assim: vou morrer. Quem olhar para a televisão está dizendo assim: essa pandemia nunca vista. Muitas pessoas estão agora no balão de oxigênio. Muitas pessoas vão morrer. Essa pandemia precisa ficar em casa porque não vai ter jeito. Não tem vacina ainda. Estava todo mundo dizendo assim. Quem olhar para a Rede Globo e outras televisões aí fala assim: vou morrer. A angústia chegou. O desespero chegou. Mas a igreja estava de olho em Cristo. Nós não estamos olhando para a crise, nós estamos olhando para Cristo. Eu vou encerrar com esta analogia aqui agora, de Pedro, que estava caminhando sobre as águas, olhando para Jesus. Tem tribulação na sua vida, irmão, você não pode perder o foco. Dias maus vão vir, situações que você precisa perseverar e ter um foco. O que é foco, irmão? Determinação e alvo. É aquele alvo, é um foco. Você está com o seu olhar em Cristo. E aí, irmão? Pedro está caminhando, olhando para Jesus. De repente ele começa a sentir as ondas, sentir o vento, e ele começa a tirar o olhar de Jesus. Ele começa a afundar. Isso é muito sério, irmão, porque quem fica olhando para um lado e para o outro, ele vai pecar. O irmão é assim, o irmão é assim, o irmão é assim, o irmão é assim, ele não vem na igreja. O irmão é assim, ele dá uma nota. O irmão é assim, ele não cumpre os seus deveres. O irmão é assim. Por que a gente é assim também? Quem olha para Jesus e fala assim: eu não quero saber se o irmão está assim, eu posso ajudar ele, eu vou ajudar, eu vou aconselhar, mas quem é o meu referencial? Quem é agora alguém que eu estou seguindo? Quem é que você está seguindo nas redes sociais, hein? Eu fico pensando, quem é que vocês estão seguindo nas redes sociais? Não vou nem perguntar para constranger os irmãos. Quem é que vocês estão seguindo nas redes sociais? Quem está pastoreando vocês? Porque quem não vem no culto de domingo, quem não vem no culto de quinta da terça-feira, alguém está pastoreando ele. Ou é as redes sociais, ou é o trabalho, ou é o mundo, alguma coisa está influenciando ele, porque a alma dele não deseja mais as coisas espirituais de Deus. Aí, quem é que está pastoreando ele? Eu não sei, mas a Bíblia nos mostrar, irmão, que a Bíblia vai dizer que nós devemos olhar é para ele, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se eu fosse olhar as lutas, as dificuldades, os problemas, eu já tinha largado Jesus, E eu acho que muitos aqui também já teriam largado Jesus, por causa de uma palavra que você ouviu, por causa de uma murmuração, por causa de um problema, por causa de uma crise que você está enfrentando, familiar, ou conjugal, ou um filho que te tira a paz. Você já tinha largado Jesus, mas você não está olhando, não é para baixo, você está olhando é para cima. Então receba esta palavra. Crente vai andar com a cabeça erguida, confiante nas promessas do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que quando Pedro sente que ele estava afundando, como é que está o seu nível espiritual com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Ele começou afundando, de repente ele dá um grito: Jesus! A Bíblia não diz que Jesus saiu correndo sobre as águas e foi lá e segurou na mão de Pedro, não. A Bíblia diz que Jesus só fez isso aqui, Então, aonde Jesus estava, irmãos? Perto de Pedro. Tão perto de só estender a mão e segurar. Será que Jesus está tão perto de nós que nós não temos sensibilidade? Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais. É o olhar da fé, igreja. Você pode achar que é o mesmo culto, é a mesma palavra que você já ouviu muitas vezes, mas este culto vai marcar a tua alma, porque o teu olhar vai mudar. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Ele está presente comigo, Ele está perto de mim. Eu creio, eu estou olhando, eu estou crendo, eu vou ver o céu aberto.
O meu tempo acabou. Eu quero orar por sua vida nesta noite. Fala, Senhor, me dá esta visão que Pedro teve, de olhar para o Senhor e reconhecer o Senhor sobre o meio da luta, sobre o meio da tempestade, de caminhar sobre as águas e segurar nas mãos de Jesus e voltar para o barco em segurança e a tempestade se acalmar. Esse é o Jesus que anda conosco. Esse é o Jesus de relacionamento. Deus disse para Abraão: Abraão, olha as estrelas, olha agora as areias e conta, porque assim será a sua posteridade, assim será agora este povo. Irmão, eu acredito no Deus de promessa, e Ele nos manda olhar com o olhar da fé. Não olhe para o problema e diz não tem jeito. Olha para Jesus e possa dizer: Jesus é maior do que o meu problema. Olha para Jesus e creia, Ele é a solução, Ele é a resposta que eu preciso. Vamos ficar de pé e vamos orar juntos. Mas como não falar de visão com o olho aberto, irmão? Tem que fechar o olho, Danilo. Tem que fechar o olho, olha. Porque visão não é a visão minha aqui, é a visão espiritual. Que Deus possa te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Que Deus possa agora te dar esta visão espiritual. E nós vamos olhar agora com o olhar da fé. Vamos fechar os olhos, vamos levantar um clamor. Senhor, me faça ter foco. Me faça ter direção. Senhor, não me faça distrair com tanto entretenimento nas redes sociais e perder o céu. E olhar para Jesus, perder a identidade cristã. Isto é muito sério. Vamos levantar um clamor neste momento, como Pedro fez, levantou as mãos. Vamos levantar as mãos agora e orar. Senhor Jesus, Espírito Santo, esta palavra é uma palavra de fé e de esperança para a tua igreja. Estamos olhando para ti, estamos confiantes em ti, estamos crendo que o Senhor é maior do que esta crise, o Senhor é maior do que esta batalha, o Senhor é maior do que esse vício, o Senhor é maior do que este problema. Senhor, oramos para ti, não nos deixe embaraçar, nem perder o foco, nem nos distrairmos. Renova a tua igreja, Jesus. É os heróis da fé, é os heróis da fé, é os heróis da fé. Renova as forças, da fraqueza tiraram força. Renova a força da tua igreja, renova a fé da tua igreja. Assim eu oro, e aquele que recebe, receba alegria, recebe a graça, receba a unção, receba poder, em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua igreja esta palavra, e quem recebe diz amém. Graças a Deus. Assente um minutinho para os avisos, que eu vou louvar. A tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e melhores, bem maiores que os meus. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além desta dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além desta dor. Amém. Irmãos, eu quero fazer agora um pedido aos irmãos. Devemos só pedir de novo, mas eu vou pedir. Essa semana nós precisamos, irmãos, pagar um preço na oração. A batalha chegou. A luta chegou. Nós já vamos orar aqui daqui a pouquinho para a irmã Cleusa. Orar pela irmã Dalcione, representado pelo irmão Oliver. E orar pela irmã Alessandra. Eles precisam de uma resposta de Deus. Precisa da providência de Deus. Irmã Maria Raimundo, outra irmã que está enferma. Eu estou citando essas três irmãs Inês, porque elas vão passar agora por um momento cirúrgico, um momento médico. Precisa de diagnóstico, precisa de uma resposta. O irmão N foi lá, mas a minha esposa, o irmão Oliver, visitar a irmã Dalcione hoje à tarde.
Chegamos um pouco mais tarde no culto, não gosto de chegar tarde, cheguei 2 minutos para 7, mas eu já chego, eu já estava super, mega, hiper atrasado. Já tinha mais de 10 irmãos aí esperando. E a minha esposa chegou, nós fomos arrumar para vir. Mas quem pode tirar um dia de jejum? Um dia, não precisa jejuar a semana toda, não. Viu, irmã Sandra? Um dia. Irmãos, aqui tem a irmã como um profeta de Deus aqui, viu, irmã Sandra? Creia nisso. Deus usa muito a irmã. Eu poderia ter te ouvido aqui hoje, irmã Sandra, mas eu não avisei. E o Espírito Santo ardeu no meu coração para trazer essa palavra de fé para a igreja. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Os irmãos receberam essa palavra, amém, irmãos? Tem uma semana abençoada na presença de Jesus, irmão. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então vamos aqui convidar. Vem cá, irmão, receber essa oração, representando sua mamãe. Cá, irmã Creuza, receber essa oração. Isso, em nome de Jesus. Chamar a irmã Maria, vem cá, irmã Maria, que esforçou tanto para vir no culto hoje. Chama ela aí, mané, de atrás da irmã Maria. Falou, pastor, não estou bem de saúde, esforcei para vir no culto. Não quer vir, não? Chama ela aí. Cá, irmã Maria, recebe a oração da fé. Em nome de Jesus. Chegou aqui. Irmão, mas veio. Hã? Tem vergonha. Atrás da irmã Nível é a irmã Maria. Sabe que eu estou... Hã? Do lado de cá assim, ó. É ela? É? Maria Ferreira pode ser? Isso. Irmãos, agora eu preocupei. Irmão, presta atenção, eu preocupei, peraí. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo? Opa! A irmã está me ouvindo aí, Maneira? Não. Maneuza, está me ouvindo? Tá. Amém. Preocupei. Então vem, irmã, receber oração, minha filha. Chama ela e pega lá e vem, então. Isso. Irmãos, terça-feira tem o nosso culto de ensino da palavra. Quinta-feira nós estamos aqui, né? Culto da vitória em nome de Jesus, na quinta. Mas eu quero que a igreja levante um jejum. Quem pode jejuar segunda-feira? Amém. Apresenta a irmã Alessandra, a irmã Maria das Dores. Apresenta a irmã lá, Raimunda. Apresenta a irmã Alessandra, a irmã também, Creuza. Quem pode jejuar terça-feira? Amém. Glória a Deus. Quem pode jejuar quarta-feira? Amém. Isso, irmã Maria. Quem pode jejuar quinta-feira? Ninguém não? Aqui, irmã Maria. Isso. Sexta-feira eu me proponho jejuar pela irmã, apresentar a irmã Creuza, em nome de Jesus. E nós vamos ficar de pé e vamos orar encerrando, porque já está na hora. Acabei o culto no horário, porque terça-feira eu quero ver vocês aqui. Amém? Vamos estender as mãos para cá? Glória a Deus. Aleluia. Levei o óleo para fazer uma visita, o óleo não está aqui. Mas o pastor Fábio, só me põe as mãos, por favor, para os irmãos aqui. Eles precisam de um milagre. Pode descer lá também, irmão Tamir? Pode descer lá para nós ganhar tempo. Vamos estender as mãos sobre os irmãos e pôr as mãos sobre eles. Vai mandar o Senhor, precisa de uma resposta, irmãos. A irmã Alessandra precisa de uma resposta. A irmã Creuza precisa de um milagre. A irmã Maria Raimunda e outras necessidades. Apresente a sua vida ao Senhor. Agora é hora de nós usarmos a fé, irmãos. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Senhor Jesus, esta obra é tua, este povo é teu. A tua palavra foi dita, meu Deus, que olhamos para ti, Jesus. E é pela fé que vencemos reinos. Pela fé apagamos a força do fogo. Pela fé da fraqueza tiramos força. Vai tocando, Jesus. Vai agindo, Jesus. Vai repreendendo, meu Deus, todo o mal. Dê saúde aos teus servos. Dê força à tua igreja, Pai. Aumenta a fé e o milagre aconteça.
aqueles que estão no leito de hospital, seja quebrada esta maldição, seja anulado este mal, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que trouxeram o celeiro do amor, abençoa os dizimistas, os ofertantes, contribuintes de missões, tudo está diante de Ti. Oramos e confiamos e esperamos no Teu agir, em nome de Jesus. Todo mal sai agora, e eu creio no milagre. Amém e graças a Deus. Aleluia. Quem crê na vitória, diga glória a Deus. Amém. Deus abençoe o nosso amigo, irmão lá, como é que chama, irmã Júnior? Wanderson. Deus abençoe, irmão Wanderson. Deus te ama, meu filho. Entrega a sua vida ao Senhor, Ele vai te abençoar. Pastor Fábio, dá a bênção, pastor. Bom dia, foi corrido. Glória a Deus. O pastor já orou, mas eu quero pedir essa oração pela família do, acho que é o Anderson, né? É lá Ouro Fino, a família dele lá, mora lá. Infelizmente, perdeu a sua vida hoje em um acidente, né? Agora nos resta orar pela família. Não tinha compromisso com a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, oramos pela família, para que Deus possa guardar, proteger e confortar o coração. Aleluia. Tu é fiel, Senhor, Tu é lindo e maravilhoso. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos, desde agora e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, e tudo eu posso. Permaneça firme na fé até a vinda de Jesus. Tenha uma ótima semana e até terça-feira em nome de Jesus.